Olá pessoal, então vamos começar nosso último vídeo desse módulo de algas, tá? Já falamos sobre as características das algas, já falamos sobre os grupos em que ela é subdividida. Agora nós vamos falar sobre a reprodução. Então eu falei muito que muitas dessas algas realizam reprodução tanto sexuada quanto assexuada, né? Tem grupo que realiza só assexuada, mas como que funciona esse processo de reprodução? Então começando pela reprodução assexuada. Lembrando que a reprodução assexuada não gera variabilidade. Certo? Ela não vai gerar variabilidade genética, uma vez que a reprodução assexuada, ela gera clones, né? Clones da célula-mãe, ali, basicamente. Então nós temos, no caso dessas algas, um filamento que a gente vai chamar de filamento adulto, e esse filamento adulto, ele possui várias regiões aqui que a gente vai chamar de zoósporo, tá? Então ele possui várias dessas regiões. Essa reprodução inicia quando ele libera um desses zoósporos, tá bem? Esse zoósporo liberado no ambiente, em um momento ele vai se fixar, e aí quando ele se fixa em algum lugar, ele vai se desenvolver. Então você tem esse filamento adulto que liberou esse zoósporo se fixou e se desenvolve em um filamento jovem. À medida que esse filamento jovem se desenvolve, ele pode gerar um filamento adulto, tá bom? Então, várias dessas espécies realizam esse tipo de reprodução assexuada. A gente pode pensar nos euglenoides, por exemplo, né, que são exemplos de dinoflagelados, e em outras muitas espécies também dessas algas, tá bom? Então, esse é o tipo de reprodução assexuada que é bem simples, né? Agora, a reprodução sexuada de algas, ela é mais complexa. Primeiro que ela pode ser dividida de três formas. Como a gente tem uma variedade muito grande de algas, e vocês viram que as algas elas são muito diferentes entre si, né? Por exemplo, a clorófita de um jeito e a rodófita de outro jeito totalmente diferente. Cada uma delas pode realizar um tipo ou mais de um tipo de reprodução sexuada, dependendo da espécie, tá? Então, esse primeiro tipo de reprodução sexuada aqui, nós temos um organismo adulto que é diploide, tá? Ele é 2N, ok? Assim como os nós, né? Ou seja, tem um duplo conjunto de cromossomos, né? O conjunto de cromossomos dele é dobrado. Por que é diploide? Porque nós somos diploide. Nós recebemos um N, né? Que seria um número total de cromossomos da nossa mãe e o número total do nosso pai. Então nós somos 2N, tá? Então assim como nós, esse organismo adulto também é 2N. Esse organismo ele vai se unir com outro. Vai ocorrer uma união sexual. Então dois organismos adultos, eles se unem. Essa união a gente chama de união sexual. E quando ocorre essa união sexual, ocorre essa fusão citoplasmática. Então o citoplasma de um fusiona com o do outro. Isso vai fazer com que gere um grande indivíduo que se misturou, né? Então dois organismos se misturaram em um só. A partir disso vai começar o processo de cariogamia, certo? Para formar o que? O zigoto. Então olha só, esses citoplasmas que se juntaram, esses organismos que se juntaram, vão gerar um zigoto, ok? E por processo de meiose, que é um processo reducional, esse organismo gera organismos jovens. Deu para pegar? Então ocorre essa fusão, ocorreu a união, a cariogamia ali, formou o zigoto, ocorreu a meiose para formar um organismo jovem. Esse organismo jovem, ele pode se desenvolver, né, depois fecundar, né, ali, se juntar com outro organismo jovem, e se desenvolver em um organismo adulto, novamente diploide, tá? Então o ciclo é relativamente simples, só que tem uns nomezinhos que vocês podem se confundir, tá bom? Essa é uma forma de reprodução sexuada. Outra forma, que é a mais simples, é por uma espécie de conjugação, né? Que quem já viu a aula de bactérias, né, de procariontes, vai lembrar o que é conjugação, tá? Que muitas bactérias realizam, né? Então eu tenho uma alga aqui, outra célula de alga aqui. Então elas realizam uma ponte citoplasmática entre elas, né? Uma ponte citoplasmática. Tá? E graças a essa ponte, uma consegue transferir o material de parte do seu material genético para outra. Quando ela transfere parte do seu material genético para outra, ocorre a formação do zigoto. E aí esse zigoto, que já é diploide, né, porque afinal de contas você vai ter essa mistura desse material genético, ele vai se desenvolver em um indivíduo adulto.
Então é bem simples essa também. É só você pensar que elas vão, uma vai liberar o material genético para a outra, que vai se unir, formar o zigoto e vai se desenvolver em um indivíduo adulto novamente, tá bom? E o outro tipo de reprodução sexuada é quando você tem o esporófito, que é um esporófito adulto, tá? Que ele é diploide. Esse esporófito, isso aqui acontece muito com clorófita, tanto que esse tipo de reprodução vai lembrar muito a reprodução de planta, tá? Um exemplo é a uva, por exemplo, que é um tipo de clorófita, né? É uma alga verde que parece até um alfacezinho, alguma coisa do tipo. Esse esporófito libera o esporo, que é a haploide, que vai chegar ao gametófito e vai estimular a liberação do gameta, tá? Quando ocorre aqui o processo de fecundação, né, ou seja, a união desses gametas, gera-se um novo esporófito, tá bom? Então é uma outra forma de reprodução sexuada. Todos esses casos de reprodução sexuada vai gerar variabilidade genética. Por que vai gerar variabilidade? Porque você misturou o material genético de dois organismos ali. Então, vai ter variação, vai ter variabilidade, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa sequência de vídeos, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu vou deixar meu contato no final desse vídeo. Qualquer dúvida, fiquem super à vontade, tá bom? Para me contactar, para comentar. E bons estudos para vocês. Façam bastante questões sobre, exercitem bastante, tá? E, mais uma vez, qualquer dúvida, fiquem à vontade para me procurar. Beijo grande.